Você já ouviu falar de Jack o Estripador? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo qual é a sua teoria sobre a identidade desse fantasma. O ano é 1888. O local é Londres, mas não a Londres dos palácios, da realeza e dos chás da tarde. Estamos falando do East End, Whitechapel, um lugar onde a esperança ia para morrer e onde a neblina não era apenas um fenômeno meteorológico, mas um manto espesso, amarelo e sufocante, misturado com a fumaça de carvão de milhares de chaminés e o cheiro podre dos matadouros e curtumes. Imagine caminhar por ruas labirínticas, iluminadas apenas por lampiões a gás vacilantes, onde cada sombra pode esconder um predador. Nesse cenário de miséria absoluta, onde a vida humana valia menos que uma dose de gin barato, surgiu uma figura que rasgaria o tecido da realidade vitoriana e inauguraria a era moderna do medo. Nós o chamamos de Jack. Mas, para as mulheres que tremiam nas esquinas frias de Bucks Row ou Hanbury Street, ele não tinha nome. Ele era apenas a morte. E a morte, naquela época, era uma vizinha constante. Para entender o horror, você precisa primeiro entender o palco. Whitechapel era um gueto superlotado. Dezenas de milhares de imigrantes judeus russos e poloneses, irlandeses empobrecidos e a classe trabalhadora esquecida de Londres se amontoavam em cortiços imundos. A pobreza era tão extrema que mulheres, muitas delas mães, viúvas ou abandonadas, recorriam à prostituição não por escolha, mas pela necessidade visceral de pagar 4 centavos por uma cama em um dormitório comum, ou 2 centavos para dormir sentada em um banco amarrada a uma corda. Era um mundo de sobrevivência brutal. E foi nesse ecossistema de desespero que o monstro encontrou seu terreno de caça perfeito. Tudo começou, ou pelo menos a lenda oficial começou, na madrugada de 31 de agosto de 1888. O ar estava úmido e frio. Charles Cross, um carroceiro, caminhava por Bucks Row a caminho do trabalho por volta das 3h40 da manhã. Na escuridão, ele viu algo que parecia uma lona jogada em frente a um portão de estábulo. Ao se aproximar, percebeu que era uma mulher. Seu nome era Mary Ann Nichols, conhecida como Polly. Cross chamou outro transeunte, Robert Poe, e juntos examinaram a figura. Ela estava deitada de costas, com as saias levantadas. Cross tocou seu rosto, ainda estava quente. Eles pensaram que ela estava desmaiada, de bêbada ou morta, mas na penumbra não viram o sangue. Eles ajeitaram a saia dela por decência e foram procurar um policial. O que eles não viram, o que a escuridão misericordiosamente escondeu naquele momento, foi revelado pouco depois pelo policial John Neal. Quando ele iluminou o corpo com sua lanterna, o horror se revelou. A garganta de Polly havia sido cortada não uma, mas 2 vezes, da esquerda para a direita, com tanta violência que a cabeça estava quase decepada do tronco. Mas não parava por aí. O verdadeiro pesadelo, a assinatura que definiria os meses seguintes, estava escondido sob as roupas. O abdômen de Polly havia sido mutilado com ferimentos profundos e irregulares. Não foi um roubo que deu errado. Não foi uma briga de bar. Aquilo era extermínio. Era ódio. E o mais assustador, não havia testemunhas. Não havia gritos ouvidos pelos vizinhos. E o assassino havia desaparecido na névoa como se fosse fumaça. A polícia metropolitana, a Scotland Yard, estava acostumada com a violência do East End, mas a brutalidade clínica exercida sobre Mary Ann Nichols acendeu um alerta vermelho. O legista observou que os cortes no pescoço foram feitos com uma faca de lâmina longa e extremamente afiada, manuseada com força bruta. A imprensa começou a circular, farejando sangue. Mas mal sabiam eles que Polly era apenas o prelúdio. A cidade mal teve tempo de processar o choque quando apenas 8 dias depois, o demônio atacou novamente. Era a manhã de 8 de setembro. O local: o quintal do número 29 da Hanbury Street. A vítima: Annie Chapman. Annie, como muitas outras, lutava contra o vício e a pobreza, vendendo flores de crochê e seu próprio corpo para sobreviver. Naquela manhã, por volta das 5h30,
um morador chamado John Davis foi ao quintal e encontrou uma cena que faria até os homens mais endurecidos vomitarem. Annie estava deitada perto da cerca, com a garganta cortada de forma tão selvagem quanto a de Polly. Mas desta vez, o assassino havia tido mais tempo. E o que ele fez com esse tempo revelou uma mente não apenas sádica, mas calculista e, possivelmente, educada. O abdômen de Annie fora completamente aberto. Seus intestinos haviam sido arrancados e jogados sobre o ombro direito. E, o detalhe mais perturbador que começou a criar o perfil do assassino: parte do útero e da bexiga haviam sido removidos e levados. Não havia sinal das órgãos no local. O assassino havia levado troféus. Foi nesse momento que o pânico deixou de ser uma faísca para se tornar um incêndio incontrolável. A remoção dos órgãos sugeria algo aterrorizante: conhecimento anatômico. O Dr. George Bagster Phillips, que examinou o corpo de Annie, afirmou que a extração do útero foi feita com precisão, evitando danos ao reto, algo que exigiria habilidade e conhecimento de onde os órgãos estavam situados. Tudo isso feito rapidamente e com pouca luz. As teorias explodiram. Seria o assassino um médico? Um estudante de medicina insano? Um açougueiro habilidoso? A cidade de Londres tornou-se um barril de pólvora. Multidões enfurecidas atacavam qualquer homem que carregasse uma maleta preta, suspeitando que fossem médicos carregando as ferramentas da morte. A polícia, liderada pelo inspetor Frederick Aberline, um homem competente mas sobrecarregado pela falta de tecnologia forense da época, estava tateando no escuro. Lembre-se, estamos em 1888. Não existia ciência das impressões digitais como conhecemos. Não havia análise de DNA. Não havia câmeras de segurança. A investigação dependia de testemunhos oculares em ruas escuras e enevoadas, onde a visibilidade era quase nula e as pessoas desconfiavam da autoridade. Eles prenderam suspeitos, interrogaram loucos, açougueiros e imigrantes, mas a névoa parecia proteger o assassino. Enquanto a polícia corria em círculos, o assassino, ou alguém que desejava desesperadamente ser associado a ele, decidiu quebrar o silêncio. No final de setembro, a Agência Central de Notícias recebeu uma carta escrita em tinta vermelha. A caligrafia era pontiaguda, agressiva. O autor zombava da polícia, chamando-os de estúpidos por seguirem pistas falsas. Ele se gabava de seus feitos e prometia que cortaria as orelhas da próxima dama e as enviaria para a polícia apenas por diversão. A carta terminava com uma assinatura que entraria para a história e batizaria o pesadelo. Ele não assinou como o assassino de Whitechapel ou o monstro. Ele assinou Jack, o estripador. Embora muitos historiadores e especialistas modernos acreditem que a carta Dear Boss tenha sido uma farsa criada por um jornalista sensacionalista para vender jornais, o impacto foi imediato e devastador. O nome pegou. Ele deu uma identidade, uma marca, a uma força invisível de destruição. E, coincidência ou não, a promessa de atacar novamente estava prestes a ser cumprida de maneira espetacular e horrível. A noite de 30 de setembro de 1888 ficaria conhecida como o Evento Duplo. Foi a noite em que o estripador trabalhou em dobro e a noite em que ele chegou mais perto do que nunca de ser pego. A primeira vítima daquela noite foi Elizabeth Stride, conhecida como Long Liz. Seu corpo foi encontrado à 1h da manhã em Dutfield's Yard, na Burner Street. O que diferenciava o assassinato de Stride dos outros era a ausência de mutilações abdominais. Sua garganta havia sido cortada, o sangue ainda fluía quente quando ela foi descoberta por Louis Dimschutz, que entrou no pátio com sua carroça e pônei. O animal empacou, recusando-se a avançar, sentindo o cheiro de sangue, ou talvez a presença do próprio assassino ainda nas sombras. Acredita-se que a chegada de Dimschutz tenha interrompido Jack. O assassino estava ali, a metros de distância, escondido na escuridão enquanto o homem acendia um fósforo para ver o que havia no chão. Frustrado, com a adrenalina pulsando e a necessidade de matar insaciada, o estripador não fugiu para a segurança de seu covil. Ele fez o impensável. Ele saiu à caça novamente,
na mesma noite, no mesmo bairro, sob o nariz de uma polícia que já estava em alerta máximo. Ele caminhou em direção a Mitre Square, uma pequena praça na jurisdição da polícia da cidade de Londres, fora do território da polícia metropolitana, o que causaria conflitos jurisdicionais desastrosos mais tarde. Lá, ele encontrou Catherine Eddowes. Catherine havia sido presa por embriaguez naquela mesma noite e liberada da delegacia de Bishopsgate à 1h da manhã, cantando alegremente. Menos de 1 hora depois, ela estava morta. Se o assassinato de Stride foi interrompido, o de Eddowes foi a liberação total de uma fúria contida. Encontrada por um policial em sua ronda regular às 1h45, apenas 45 minutos depois da descoberta de Stride, o corpo de Catherine estava horrivelmente mutilado. O rosto dela fora retalhado, as pálpebras cortadas, a ponta do nariz decepada. O abdômen fora aberto e estripado. Desta vez, o assassino levou o útero e o rim esquerdo. A audácia era inacreditável. Ele cometeu 2 assassinatos em menos de 1 hora, caminhando pelas ruas infestadas de policiais, carregando órgãos humanos e uma faca ensanguentada. E ninguém o viu. Ouviram? Existem relatos vagos. Um homem viu um casal conversando na entrada de um beco pouco antes do corpo de Stride ser encontrado. Outra testemunha viu um homem e uma mulher na entrada de Mitre Square, mas a descrição era genérica demais. Roupas escuras, chapéu de feltro, talvez um bigode. A imagem do cavalheiro de cartola e capa preta é uma invenção de Hollywood. O verdadeiro Jack provavelmente parecia um homem comum, alguém que passaria por você na rua sem que você olhasse 2 vezes. Mas naquela noite do evento duplo, ele deixou para trás a única pista física que a polícia jamais encontraria. Perto de onde o corpo de Catherine Eddowes foi achado, em uma entrada de prédio na Goulston Street, a polícia encontrou um pedaço do avental de Catherine, ensanguentado e sujo de fezes, que o assassino havia usado para limpar sua faca. Logo acima do pano, pichado, na parede de tijolos pretos, estava uma frase enigmática escrita a giz. Os Juvis são os homens que não serão culpados por nada. A palavra Jews, judeus, estava escrita incorretamente como Juvis. O comissário de polícia, temendo que a pichação incitasse um motim antissemita contra a população judaica local, que já era alvo de muita suspeita e preconceito, ordenou que a frase fosse apagada antes mesmo de ser fotografada. Essa decisão destruiu uma evidência crucial que poderia ter nos dado pistas sobre a caligrafia ou a mentalidade do assassino. Foi um erro monumental. Após o evento duplo, o terror em Londres atingiu o paroxismo. As vendas de jornais dispararam. Cartas falsas inundavam a Scotland Yard. A Rainha Vitória exigia ação. Cães de caça foram testados. Médiuns foram consultados. A polícia começou a usar sapatos com solas de borracha para andar silenciosamente. Mas outubro passou em um silêncio tenso. O assassino parecia ter desaparecido. As pessoas começaram a sussurrar que talvez ele tivesse ido embora, ou morrido, ou sido preso por outro crime. A falsa sensação de segurança começou a se instalar lentamente, como o lodo do Tâmisa. Mas Jack não tinha ido embora. Ele estava esperando, ele estava evoluindo. Sua fome estava crescendo, e as ruas abertas e os becos escuros já não eram suficientes para o que ele planejava fazer a seguir. Ele precisava de privacidade, ele precisava de tempo, ele precisava de um quarto fechado. E assim chegamos a novembro de 1888. A da vítima final, a mais jovem e a mais brutalmente massacrada de todas as 5 canônicas, foi Mary Jane Kelly. Mary Jane tinha cerca de 25 anos. Era descrita como uma mulher atraente, com cabelos ruivos, que vivia em um quarto alugado no número 13 de Miller's Court, um beco sujo acessado pela Dorset Street, que tinha a reputação de ser a pior rua de Londres. Diferente das outras vítimas que foram atacadas ao ar livre, Mary Jane tinha seu próprio espaço. E isso selou seu destino. Na manhã de 9 de novembro, o cobrador de aluguéis, Thomas Bowyer, foi até o quarto dela para cobrar o pagamento atrasado. Ele bateu na porta. Ninguém respondeu. Ele foi até a janela quebrada, onde um casaco velho servia de cortina.
e afastou o tecido para espiar lá dentro. O que Bowyer viu o fez recuar em choque, gaguejando palavras ininteligíveis antes de correr para a polícia. A cena dentro do quarto 13 de Miller's Court não era apenas um assassinato, era uma aniquilação. Eu preciso que você visualize isso. Mas esteja preparado, pois é a visão do inferno. Mary Jane Kelly estava deitada na cama, mas mal parecia humana. O assassino teve horas. Ele não precisou se apressar por medo de um policial passando. Ele trancou a porta e passou a noite trabalhando. O rosto de Mary Jane havia sido retalhado em todas as direções, irreconhecível. Seus seios foram removidos, seus braços mutilados. O abdômen estava completamente vazio. Seus órgãos, fígado, rins, intestinos, baço, haviam sido retirados e dispostos ao redor do corpo, na mesa de cabeceira, debaixo da cabeça, ao lado dos pés, como em um ritual macabro ou uma exibição de talho. O coração dela havia sumido. Nunca foi encontrado. As paredes estavam salpicadas de sangue. A lareira ainda estava quente. O assassino havia queimado roupas, talvez para iluminar o trabalho demoníaco, já que a vela havia se extinguido. Aquilo foi o ápice da loucura de Jack. Foi a sua obra-prima de horror. A foto da cena do crime de Mary Jane Kelly é considerada a primeira fotografia de cena de crime real da história, e até hoje é difícil de olhar. Ela marca o ponto onde o assassino cruzou a linha de homicida para algo que a psicologia da época nem sequer tinha nome. Com a morte de Mary Jane Kelly, a fúria assassina de Jack pareceu cessar tão abruptamente quanto começou. Houve outros assassinatos em Whitechapel nos anos seguintes. Alice Mackenzie, Francis Coles, e alguns investigadores tentaram ligá-los ao estripador, mas a assinatura era diferente. A precisão, a audácia, o ritualismo haviam desaparecido. Parecia que, após a destruição total de Kelly, o demônio havia se saciado, ou morrido, ou sido encarcerado em algum asilo lunático. E é aqui que a história deixa de ser uma crônica policial e se torna o maior mistério de quem foi ele, da história moderna. Quem era o homem por trás da lâmina? Mais de 100 nomes foram sugeridos ao longo dos anos, desde membros da família real até sapateiros judeus pobres. Vamos mergulhar nos principais suspeitos, aqueles que a polícia da época realmente levou a sério, e ver se conseguimos encontrar o rosto do mal no meio da multidão. Um dos principais suspeitos contemporâneos foi Montague John Druitt. Druitt era um advogado e professor vindo de uma boa família, mas que sofria de graves problemas mentais, uma herança genética que assolava sua linhagem. Ele desapareceu logo após o assassinato de Mary Jane Kelly. Seu corpo foi encontrado flutuando no rio Tâmisa em dezembro de 1888, com os bolsos cheios de pedras. O inspetor McNagton, em um memorando famoso anos depois, listou Druitt como um dos 3 principais suspeitos, alegando que ele era sexualmente insano e que sua própria família suspeitava que ele fosse o estripador. O suicídio dele coincidiu perfeitamente com o fim dos crimes. Seria a culpa? Ou a loucura final que o levou a se afogar após atingir o ápice da violência? No entanto, não há nenhuma prova física que ligue Druitt aos crimes. Ele estava jogando cricket em Dorset, a milhas de distância, em datas próximas a alguns dos assassinatos. Seria ele um bode expiatório conveniente, um suicida louco, que a polícia usou para fechar o caso informalmente? Outro nome que surge com força nos arquivos da Scotland Yard é Aaron Kosminski. Kosminski era um barbeiro polonês judeu que vivia em Whitechapel. Ele era conhecido por ter um ódio profundo por mulheres e tendências homicidas. Ele foi internado em um asilo em 1891 e morreu lá em 1919. A polícia da época o manteve sob vigilância constante. O inspetor Swanson escreveu em suas notas que uma testemunha havia identificado Kosminski, mas se recusou a depor contra ele. Recentemente, testes de DNA mitocondrial, feitos em um chale supostamente encontrado perto do corpo de Catherine Eddowes, apontaram para Kosminski, causando um frenesi na mídia moderna. No entanto,
É preciso ter cautela antes de fechar o caso. A comunidade científica e os hiperologistas, os especialistas obsessivos neste caso, permanecem céticos. O chale passou por inúmeras mãos ao longo de um século, sem qualquer proteção forense, sendo lavado, tocado e contaminado. A ciência pode nos dar uma pista, mas não uma condenação definitiva. E se Kosminski fosse apenas um louco inofensivo que teve a infelicidade de viver no lugar errado, na hora errada, isso nos leva a outros candidatos que possuem perfis ainda mais perturbadores. Vamos falar de Francis Tambletti. Ele era um médico charlatão americano que estava em Londres em 1888. Tambletti era um homem excêntrico, odiava mulheres com uma paixão vociferante e, segundo rumores, possuía uma coleção bizarra de úteros preservados em potes de vidro que exibia para convidados em jantares privados em Washington. A polícia de Londres o prendeu por indecência grosseira, um eufemismo da época para a homossexualidade, durante o auge dos assassinatos. Ele pagou a fiança e fugiu para a França e depois para os Estados Unidos, exatamente quando os crimes pararam. A Scotland Yard chegou a enviar detetives atrás dele em Nova York. Por que tanto esforço por um charlatão se eles não tivessem uma suspeita forte de que ele era o homem que procuravam? E não podemos ignorar o favorito do próprio inspetor Aberline, George Chapman, nascido Severin Klosowski. Ele chegou a Londres pouco antes dos crimes começarem e trabalhava como barbeiro no porão de um pub em Whitechapel. Anos depois, Chapman foi enforcado por envenenar 3 de suas esposas. Quando Aberline soube da prisão de Bidobati, Chapman, ele teria dito ao policial que o prendeu: "Parabéns, você pegou Jack, o estripador." Serial killers raramente mudam seu modus operandi de esquartejamento violento para envenenamento sutil, dizem os criminologistas modernos. Mas Chapman era um sádico cruel que vivia no epicentro do horror. Seria possível que ele tivesse adaptado seus métodos para evitar a captura, trocando a faca pelo arsênico? Existem teorias ainda mais sombrias e conspiratórias que mantêm a chama da curiosidade acesa. Você provavelmente já ouviu falar da teoria real, popularizada em filmes e graphic novels como From Hell. A ideia de que o príncipe Albert Victor, neto da rainha Vitória, estaria envolvido, ou que o médico da realeza, Sir William Gull, cometia os crimes para encobrir um escândalo de um filho ilegítimo do príncipe com uma plebeia católica. Embora seja uma narrativa fascinante que mistura luta de classes, poder absoluto e maçonaria, a maioria dos historiadores a descarta como pura ficção. O príncipe nem sequer estava em Londres nas datas da maioria dos assassinatos, mas o fato de que essa teoria persiste nos diz algo profundo sobre nós mesmos. Queremos acreditar que um mal tão grande só pode vir de um poder muito alto e não de um homem comum e sujo que caminha entre nós. Mas e se estivermos procurando pelo gênero errado? Uma teoria minoritária, mas intrigante, sugere a existência de uma Jill, a estripadora. Parteiras tinham acesso a roupas ensanguentadas sem levantar suspeitas. Possuíam conhecimento anatômico rudimentar e podiam entrar em quartos de mulheres a qualquer hora. Mary Piercy, uma mulher que matou a esposa de seu amante e o bebê dela cortando suas gargantas em 1890, foi sugerida como uma possível candidata. A violência feminina é rara dessa forma, mas a possibilidade de que o assassino tenha passado despercebido simplesmente porque a polícia procurava apenas por homens de cartola é uma ironia amarga que não podemos descartar totalmente. Agora, eu quero que você se afaste dos nomes e olhe para o perfil psicológico. O que o FBI moderno diria sobre Jack? Perfiladores que analisaram o caso sugerem que ele era um homem branco, provavelmente entre 20 e 30 anos, morador local de Whitechapel, que conhecia os becos e atalhos como a palma da sua mão. Ele não era um gênio do crime tipo Hannibal Lecter. Ele era um oportunista desorganizado que evoluiu. Ele provavelmente tinha um emprego regular, o que explicaria por que os crimes ocorriam nos fins de semana ou feriados. Ele era um caçador de zona de conforto. Ele matava onde se sentia seguro. E o mais assustador, ele provavelmente parecia inofensivo. As vítimas não gritavam quando ele se aproximava.
Elas provavelmente o conheciam de vista, ou ele tinha uma aparência que inspirava uma falsa confiança imediata. A banalidade do mal é o que torna Jack tão aterrorizante. Ele poderia ser o vizinho que te cumprimenta todas as manhãs. Então, por que ele parou? Serial killers não se aposentam. Eles são parados. Ou morrem, ou são presos por outros crimes, ou são internados. A cessação abrupta após o massacre de Mary Jane Kelly sugere um fim catastrófico para o próprio assassino. Talvez a loucura tenha consumido sua mente de tal forma que ele se tornou incapaz de funcionar e foi jogado em um dos muitos asilos vitorianos, vivendo seus dias babando e gritando para paredes acolchoadas, levando seu segredo para o túmulo sem que os médicos soubessem que alimentavam o diabo. Ou talvez ele tenha cometido suicídio, incapaz de lidar com a magnitude do que havia feito, como o suspeito Druid. Mas há um outro lado dessa história que frequentemente é esquecido, ofuscado pela capa preta e pela cartola do vilão. As mulheres. Polly, Annie, Elizabeth, Catherine e Mary Jane. Elas não eram apenas cadáveres em um inquérito policial. Eram filhas, irmãs, mães. A história as reduziu a prostitutas, uma etiqueta que na época servia para desumanizá-las e sugerir que, de alguma forma, elas procuraram por aquilo. Mas a verdade é muito mais triste. Elas eram vítimas de um sistema que falhou com elas muito antes de Jack as encontrar. Elas foram vítimas da pobreza extrema, do alcoolismo como fuga da dor, da falta de rede de apoio social. O verdadeiro crime de Whitechapel não foi apenas o assassinato, mas a indiferença da sociedade que permitiu que essas mulheres vivessem em condições tão degradantes que se tornaram alvos fáceis. Quando olhamos para as fotos de seus corpos, não devemos ver apenas a obra de um monstro, mas o reflexo de uma era cruel. O legado de Jack, o Estripador, não é apenas um mistério de quem foi, mas um lembrete brutal da vulnerabilidade humana. Caminhar hoje por Whitechapel é uma experiência surreal. O bairro foi gentrificado, cheio de cafés modernos e galerias de arte. Mas as cicatrizes ainda estão lá, se você souber onde olhar. O pub The Ten Bells, onde muitas das vítimas bebiam, ainda está de pé. Você pode entrar lá, pedir uma cerveja e estar no mesmo espaço físico onde Annie Chapman ou Mary Jane Kelly gastaram seus últimos centavos, tentando aquecer o corpo contra o frio de Londres. Existem tours turísticos diários, onde guias entusiasmados levam multidões aos locais dos crimes, transformando o sofrimento real em entretenimento. É o turismo macabro. Nós somos fascinados pelo escuro. Jack se tornou uma franquia, um personagem de cultura pop, um boneco de cera. Mas ele era real. O sangue era real. E o fato de que ele nunca foi pego deixa uma porta aberta na nossa psique coletiva. Uma porta por onde o medo pode entrar a qualquer momento. Por que, depois de mais de 130 anos, ainda estamos falando sobre isso? Por que não falamos sobre os assassinos de Whitechapel dos anos 1920 ou 1850? Porque Jack representa o mistério perfeito. Ele é o bicho-papão supremo. Ele atua na fronteira entre a era antiga e a moderna, sob a luz de gás, antes da ciência forense iluminar os cantos escuros. Ele é o primeiro serial killer celebridade da mídia mundial. Ele nos ensinou a ter medo de estranhos. Ele mudou a forma como a polícia investiga crimes. E, fundamentalmente, ele venceu. Ele cometeu os crimes mais hediondos imagináveis, zombou da polícia, aterrorizou um império e desapareceu nas sombras, impune. Essa falta de resolução é uma coceira que o cérebro humano não consegue ignorar. Nós precisamos de um final. Precisamos saber quem foi para podermos dizer: ah, foi ele. O mal tem um nome e um rosto. Estamos seguros agora. Mas com Jack, não temos isso. Temos apenas a névoa. Temos apenas a sombra. E nessa sombra, qualquer um pode se esconder. Talvez a identidade dele não importe mais. Talvez Jack, o Estripador, seja mais uma ideia do que um homem. A personificação da violência masculina desenfreada contra mulheres vulneráveis. Um lembrete de que, sob a superfície civilizada de nossas cidades,
Existe um submundo de barbárie esperando para emergir. O caso nunca será fechado no sentido tradicional. Arquivos foram perdidos, evidências destruídas, testemunhas morreram há muito tempo. O que nos resta é a narrativa. E essa narrativa continua a evoluir, refletindo nossos próprios medos atuais. Então, da próxima vez que você estiver andando sozinho à noite e sentir um arrepio na espinha, ou ouvir passos atrás de você em uma rua deserta, lembre-se de Whitechapel. Lembre-se de que o monstro nem sempre tem presas ou garras visíveis. Às vezes, ele é apenas um homem comum, com um rosto comum, caminhando silenciosamente na neblina, esperando o momento certo. A história de Jack, o Estripador, não é sobre o passado, é sobre o medo primal que nunca nos deixou. O medo de que, não importa o quanto a tecnologia avance, não importa quantas luzes acendamos, sempre haverá sombras onde a maldade pode se esconder e esperar. E agora eu te pergunto, quem você acha que ele era? Um médico louco? Um príncipe intocável? Um açougueiro sádico? Ou apenas um ninguém que teve sorte? A verdade está perdida no tempo, mas as suas teorias mantêm essa história viva. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais mergulhos profundos nas mentes criminosas mais obscuras da história. Se você gostou dessa investigação sonora, compartilhe este vídeo com alguém que tem estômago forte. E lembre-se, tranque suas portas. A neblina está descendo.